Quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. Desculpar pelas tosses aí. Antes de fazer os meus comentários, as minhas contribuições aqui, eu queria só, como eu vou falar um pouco sobre a certificação de entidades beneficentes, dizer que na minha fala eu vou usar a expressão SEBAS e certificação, quando eu usar, eu vou tentar usar uma certificação nesse sentido mais amplo que a gente está discutindo aqui, só para tentar ficar mais fácil da gente compreender. Quando a gente está falando da certificação do SEBAS, a gente está falando de uma história também que vem aí da década de 30, de uma história das isenções fiscais a entidades, a organizações que atuavam onde o Estado não atuava. Então, a gente está falando de uma história de o Estado incentivando a sociedade a atuar onde o Estado não tinha responsabilidade de atuação. Então, desde a década de 30, e aí mais claramente na Lei 3577 de 59, começa a se falar dos certificados de fins filantrópicos, e aí, enfim, vem mudando de nome ao longo do tempo, mas a gente está falando aí mais precisamente de um certificado colado com a ideia de isenção de benefícios fiscais, mais especificamente da isenção de contribuições à Seguridade Social. Então a gente vem passando, aí na década de 60, de 70, na década de 70 a gente começa a ter, no histórico da certificação do SEBAS, na história histórica do SEBAS, a ideia do direito adquirido. E aí, por muito tempo, até uma súmula do STJ em 2005, se entendia que essas entidades não precisavam cumprir aquilo que estava colocado como requisito na legislação. Os requisitos já eram, durante praticamente todo esse período, requisitos muito mais voltados à questão de garantir uma contrapartida financeira mensurável do ponto de vista financeiro dessas organizações, do que a ideia de que elas apresentassem o mérito da sua atuação, que tivesse um certo reconhecimento público daquilo que de fato era a sua missão, suas atividades sendo desenvolvidas. Então sempre teve os requisitos dessa certificação, essa ideia um pouco de ter uma contrapartida financeira daquilo que ela podia usufruir de isenção. Mas por muito tempo, nem isso se teve, porque a ideia do direito adquirido, praticamente da década de 70 até 2005, vigorou. Então todas as organizações, entidades que já tinham conseguido a certificação como meio, não precisavam demonstrar mais nada para usufruir da isenção. Então, posso dizer que durante esse período a gente não teve uma certificação nesse sentido que a gente está conversando aqui. Mesmo a gente tendo uma série de legislações sobre isso. Em 91, quando falei 8.212, a gente já começa a ter algumas mudanças, o decreto 36 de 98, onde entram muitas organizações aí, começa a se questionar, mas aí uma série de requisitos também ainda muito burocráticos, em que vão se somando, quer dizer, você pega a utilidade pública, mas ela não é suficiente, então você acrescenta mais um requisito, mas também muito presente, como requisito principal, a questão dos 20% de aplicação em gratuidade. E aí, o que me parece nesse processo dos 20% é que você não trabalha com aquilo que a entidade está apresentando como sua principal missão, mas que essa entidade ela precisa organizar uma atividade paralela para comprovar aquele requisito, para poder ter isenção naquilo que é a sua atividade principal. Então, não me parece que isso certifica aquilo que a entidade faz, mas, de fato, é uma questão de cumprir um requisito para usufruir de uma isenção, uma unidade constitucional. A gente tem também, durante esse período, várias renovações automáticas ou prorrogações automáticas. Então, o governo Camargo, o governo Fernando Henrique, quando a gente começa em alguns momentos querer fazer a apreciação de fato dos processos, verificando os requisitos, ainda que com todos esses problemas, verificando os requisitos que estavam previstos na legislação, como eles eram extremamente burocráticos, um número de processos muito grande, haviam essas prorrogações para que essas entidades, essas organizações não deixassem de usufruir da isenção. Então, mais uma vez, não se tinha análise de fato de mérito da atividade dessas organizações e se prorrogavam esses SEBAS. Com a Lei 12.101 de 2009, a gente retira, fora, a gente tinha um problema também, que essas certificações eram feitas no ambiente de um conselho e deliberadas, votadas
sendo que você tinha requisitos, em tese, praticamente vinculados, né? Teria que ser uma decisão praticamente vinculada ao cumprimento daquilo, mas você tinha uma deliberação que não necessariamente estava atrelada à verificação daqueles requisitos, com um nível, talvez, de subjetividade naquelas decisões, que começou também a prejudicar esse processo do SEBAS. Então, com a Lei 2101, houve um esforço muito grande por parte das pessoas que participaram da discussão, da sua elaboração, de tentar encontrar o melhor lugar para essa certificação, já que ela continua sendo uma certificação para acesso à isenção da contribuição social, né, já que a Constituição Federal coloca a certificação de entidade beneficente neste lugar, ela coloca no capítulo da Seguridade Social e coloca a certificação para esta finalidade. Então, nós não estamos inventando, isso foi colocado pela Constituição Federal, se é o melhor modelo ou não, né, que a gente pode discutir aqui, mas é este o objetivo desta certificação do SEBAS, né? E até questionar se o SEBAS, neste lugar que ele está, ele é uma certificação no sentido do que a gente está discutindo aqui. Mas nesse modelo da 1201, a gente procura, então, colar a certificação com as políticas públicas e fazer da certificação uma certificação que reconhece que aquelas entidades têm atuação relevante naquelas políticas públicas de educação, saúde e assistência social, levando a competência para fazer essa verificação para dentro desses 3 ministérios. Então, o rumo, me parece que tem um acerto aí no rumo e tentar fazer com que a certificação seja uma decisão desvinculada dos requisitos que têm a ver com a isenção. Então, separando na legislação o que são requisitos para a certificação e o que são requisitos para a isenção, deixando a questão da isenção para ser da competência de fiscalização da própria Receita Federal. Então, me parece que a gente acerta nesse rumo, embora a gente possa aqui discutir uma série de outros problemas e necessidades de aperfeiçoamento dessa legislação. Então, me parece que só a partir de 2009, e hoje, assim, a gente já teve uma alteração da Lei 12.101 em outubro do ano passado, pela Lei 12.868, hoje a gente o presidente acabou de assinar um novo decreto da certificação que substitui o decreto anterior, o 7237 de 2010. E aí, me parece que a gente está tentando entrar numa lógica de normalidade, de ter de fato o período em que é feita a análise de mérito mesmo do processo dessas entidades. E a gente tem aí, então, como a gente ainda está fazendo ajustes na legislação, então a gente tem pouco tempo para avaliar isso. Mas a gente está falando do quê? A gente está falando de certificação do SEBAS para quantas entidades dentro do universo das 291 mil que a FASFIL, de organizações que a FASFIL nos aponta. A gente está falando de em torno de 7.620 organizações, entidades e organizações que têm a certificação. Em torno de 4.036 no MDS, estou falando de números aproximados dados do ano passado. 2.236 no MEC e 1.348 no Ministério da Saúde. Ou seja, eu estou falando de um universo bastante restrito em relação ao universo das entidades e organizações que a gente está discutindo aqui. E a gente sabe que esse universo da FASFIL é bastante mais, muito diverso, muito complexo. Nós não temos a expectativa de que o SEBAS seja a certificação para todas essas 290 mil e também esperamos que boa parte dessas 290 mil não queiram acessar o SEBAS e pressionar o SEBAS para ser a certificação que elas desejam. Eu brinco, eu sempre lanço uma campanha que é Libertem o SEBAS, que é não atrelem o SEBAS em todos os lugares. Para conseguir pegar um copo d'água, você tem que ter o SEBAS. Para conseguir fazer não sei o que, você tem que ter o SEBAS. Porque chega todo mundo batendo na nossa porta querendo o SEBAS para uma coisa que não é aquilo para qual ele foi criado. E a gente tem muita dificuldade porque quando a gente mexe na legislação do SEBAS no governo federal, a gente sabe que isso tem um rebatimento às vezes no município, mas você não consegue entender porque ela perdeu a isenção da taxa de água que ela tinha, sendo que a nossa intenção não era mexer naquela política de âmbito local. Mas a gente sabe que hoje isso ainda está muito amarrado. É uma cultura, talvez pela ausência de certificações adequadas a essas outras finalidades. Então, eu acho que como o SEBAS é muito antigo e ele existe uma expectativa muito grande de ter este reconhecimento público, esse lugar de transparência, esse lugar de reconhecimento que as organizações querem ter e merecem ter, que o SEBAS acaba recebendo essas expectativas
expectativas que não são para ele, que não são dele. Então, acho que uma das coisas que a gente podia discutir aqui é, se não é ele, quer dizer, voltando à pergunta, né? Para quê? Por quem? Né? Quais são os objetivos? E aí eu acho que a gente tem, talvez, não sei se a gente tem muitas certificações hoje, já encerrando aí, dando minha opinião com o nosso debate, mas com certeza são para poucas organizações, elas são complexas, e elas não sei se têm os seus objetivos claramente definidos, mas assim, com certeza o próprio governo federal tem mais objetivos, né, teria objetivos mais estratégicos de fazer esse reconhecimento do que consegue colocar hoje na sua agenda. Só para a gente finalizar aqui, deixa eu ver se eu acho que, né, a gente conversava aqui com o Davi, acho que é sempre importante a gente dizer que no governo federal a gente sempre se espelha nas boas experiências dos cadastros, né? Então, a gente acabou de implementar no âmbito da assistência social o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, a gente foi buscar conhecer o Cadastro Nacional do Ministério da Justiça, o Cadastro do SUS, o CNES, então, a gente sempre procura conhecer os outros cadastros, mas há uma dificuldade mesmo da burocracia nossa, dos nossos sistemas, das nossas contratações de TI, da gente integrar essas coisas. Mas que há uma intenção clara nossa de não ter sobreposição, de poder integrar esses sistemas, de não gerar duplicidade na vida das organizações, no nosso relacionamento com elas. Então, até para os nossos hackers de plantão aqui, qualquer solução tecnológica é bem-vinda nesse sentido. Obrigada.